boa noite, queridos irmãos e amigos. Mais uma vez estamos aqui. Quem vos fala, Pastor Roberto Leal, da Igreja Nova Vida do Catete. E queremos compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus para trazer ânimo nesse início de noite, trazer força, trazer vigor, trazer direção, trazer salvação. A Palavra de Deus, ela tem esse poder. Lembrar você que a nossa igreja continua aos domingos tendo culto presencial apenas às 9 horas da manhã e às 19 horas. E durante a semana nós estamos online, cada dia tem uma programação específica online. Você que pode assistir, né? Pode ver toda a programação que nós vamos anunciando. Então, a palavra que eu tenho para nós nessa noite está em Romanos 8, 28. Aquele texto que a gente conhece bastante, que Paulo diz assim, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo aplique essa palavra ao contexto da vida de cada um aqui. Quando nós, por exemplo, vou dar um exemplo, botamos um carro no seguro, o fato de você colocar aquele carro no seguro, ou uma outra coisa, você faz um seguro para alguma coisa, não é que você vai ficar despreocupado, mas pelo menos o seguro lhe dá uma garantia. Caso aconteça alguma coisa, o seguro é uma garantia para você, é uma segurança para você. Por que eu estou falando isso aqui? Paulo aqui, ele fala de duas coisas que nós temos que saber de ciência sabida, com convicção, com certeza, duas coisas que vão ser uma segurança para a nossa vida de fé. Duas coisas que vão ser como que uma garantia na nossa vida de fé. Independente do que você possa estar enfrentando hoje, e independente do que nós estamos enfrentando hoje, olhando para a palavra de Deus, Paulo afirma para nós que graças à obra perfeita, completa que Jesus fez na cruz do Calvário, tem duas coisas que nos dão uma garantia, tem duas coisas que nos dão uma certeza, uma convicção, tem duas coisas que nos dão uma confiança em Deus, que são como um seguro para nós, que são como um porto seguro, que são como um rochedo, que são como uma rocha. Duas coisas em que nós temos que nos firmar, independente daquilo que nós possamos estar enfrentando. Paulo, anteriormente, ele fala de várias situações que nós íamos passar, que nós podemos passar na vida, mas ele diz que em todas elas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, aqui Paulo fala de duas coisas que você tem que ter como certeza hoje. Apesar do que você está vivendo, apesar do que você está enfrentando, apesar do desafio que é viver hoje, duas coisas que nós temos que ter certeza. A primeira que Paulo fala para nós aqui, que nós precisamos saber, é que Deus tem um propósito com a nossa vida. Aceitar Jesus Cristo não é apenas ir lá na frente, fazer uma oração. Aceitar Jesus Cristo é aceitar uma nova vida, aonde Deus tem um propósito para a nossa vida, aonde Deus tem um propósito de vida para nós. E o propósito que Deus tem para nós não é só salvação. Salvação, sim, mas restauração, libertação, cura,
O Espírito Santo hoje está completando uma obra em cada um de nós para que seja restaurada em nós a imagem e a semelhança de Deus. Então, uma coisa que eu hoje, vivendo o que eu posso estar vivendo, que eu não posso esquecer, que eu não posso deixar de me lembrar, que eu tenho sempre que saber e trazer isso à tona, é que Deus tem um propósito com a minha vida. E o propósito que Deus tem não é só para a minha vida. O propósito que Deus tem é para todos que estão ao meu redor. O propósito que Deus tem é que a salvação entre no meu coração e eu me torne um instrumento de salvação para outras pessoas. Que a cura de Deus me alcance e essa cura alcance outras pessoas. Que a libertação de Deus me alcance e que essa libertação alcance outras pessoas. Deus, ele sempre pensa em nós no coletivo. E aqui esse texto, ele mostra isso de uma forma bem especial. Que Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. Só que às vezes, diante dos desafios que nós enfrentamos, eu dizia, queridos, que Deus tem um propósito de vida para cada um de nós. A salvação não entrou só para me levar para o céu. A salvação entrou para mim ser um embaixador da parte de Cristo, para eu ser um abençoador, para ser um instrumento de bênção para outras pessoas. Então, a primeira coisa que nós não podemos nos esquecer, apesar de tudo que nós estamos vivendo hoje, apesar de tudo que nós estamos enfrentando hoje, é que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Melhor dizendo, nós temos um propósito de vida diante de Deus, que é levar o Evangelho a toda criatura, é espalhar o amor de Deus, a graça de Deus. Só que às vezes, diante dos desafios que nós enfrentamos, a gente se esquece disso. A gente se esquece de confiar em Deus, de ter isso como segurança, de ter isso como certeza, como convicção, porque às vezes nós passamos por tantas situações que nós começamos a reclamar, começamos a murmurar, começamos a nos queixar, começamos a questionar Deus, começamos a perguntar por que Deus está permitindo a gente viver tudo isso que está vivendo, por que Deus não muda isso. Começamos a nos queixar que Deus nos abandonou, não é? E falamos uma porção de coisas que não devíamos falar. Sempre que nós vamos por esse caminho da reclamação, da murmuração, do questionamento, eu estou indo por um caminho que não vai me levar a nada. Eu estou indo por um caminho onde parece que eu não sei isso que Paulo diz que nós temos que saber. Parece que eu desconheço que Deus tem um propósito com a minha vida. Que Deus não me tirou de onde Ele me tirou, Deus não te tirou de onde te tirou, para você viver uma vida sem um propósito, sem uma direção, sem um objetivo, sem um alvo. Então, muitas vezes, quando nós entramos, porque é todo mundo reclamando, é todo mundo se queixando, é todo mundo falando do mesmo assunto, quando nós entramos nesse caminho aí, eu estou indo por um caminho que não vai trazer nada. É um caminho que vai paralisar a minha vida, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Então, é um momento em que a gente se esquece do que eu devia saber. Eu sei, mas que talvez eu me esqueça que Deus tem um propósito com a nossa vida e um propósito através da nossa vida. O propósito de Deus com a nossa vida não é um propósito egoísta. Ele não só quer me abençoar, Ele quer me abençoar e através de mim, Ele quer abençoar a vida de outras pessoas. Ele quer me alcançar e através de mim Ele quer alcançar a vida de outras pessoas, para que outras também sejam abençoadas.
como eu dizia, às vezes parece que o propósito que Deus tem com a nossa vida, ele se vê ameaçado por uma série de coisas. Porque nós, apesar de sabermos que Deus tem um propósito com a nossa vida, vamos olhar para os discípulos de Jesus. Desde o princípio, Jesus tinha mostrado para eles que tinha um propósito com a vida de cada um deles. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Só que eles passaram por um temporal, eles passaram por tempestade, eles passaram por uma série de coisas. Então, em algum momento, algum deles duvidaram que Deus tivesse um propósito com a vida deles. E nós somos iguais. Quando você começa a ver doença, desemprego, perdas, tem coisas que não dá certo, tem coisas que saem errado, adversidades, você começa a se perguntar: que propósito é esse que Deus tem com a minha vida? Se a minha vida não está indo para lugar nenhum, que a minha vida parece que está parada, parece que a minha vida está travada, parece que a minha vida não está indo a lugar nenhum. Aí você começa a duvidar que Deus tem um propósito com a sua vida. Você acha que Deus tem um propósito com a vida daquele missionário, que Deus tem um propósito com a vida daquele evangelista, daquele pastor? Mas para mim, Deus tem um propósito com a minha vida. Eu, pai de família, um propósito para a minha vida. Eu, médico, um propósito para a minha vida. Eu, advogado. Eu, operário. Eu, caixa do supermercado. Será que Deus tem um propósito também com a minha vida? Nós começamos, olhando as circunstâncias, nós começamos a duvidar que Deus tem um propósito com a nossa vida. E é isso que Paulo faz questão de dizer para a gente saber, para a gente não se esquecer que Deus tem um propósito com a nossa vida. Hoje, no meio de tudo que você vive, Deus tem um propósito de vida para você, Deus tem uma direção para você, Deus tem um rumo para você, Deus tem algo que Ele quer realizar na tua vida e tem algo que Ele quer realizar através da tua vida. E, às vezes, no meio das lutas, das provas, a gente se esquece disso. Não só se esquece, como a gente até duvida disso. Qual é o propósito que Deus tem com a minha vida? Qual é o propósito que Deus tem com tudo isso que está acontecendo? Qual é o propósito que Deus tem com essas coisas? Querido, Deus é um Deus de propósitos. E Ele, na sua infinita sabedoria, tem um propósito para a vida de cada um de nós. Ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. E tem horas que a gente esquece. Tem horas que a gente deixa de saber isso, como diz, né? Sabemos. É uma coisa que eu preciso saber, que você precisa saber, que a nossa vida tem um propósito diante de Deus. Há um propósito de vida que vem diretamente de Deus para a vida de cada um de nós, para nos alcançar, nos abençoar, nos tratar, nos cuidar, nos acolher e depois, com tudo isso que Deus nos deu, nós levarmos isso para outras pessoas. Então, a primeira coisa que Paulo fala é que nós temos saber que a gente tem, que a minha vida, eu não estou aqui nesse mundo à toa, sem querer. Eu não nasci em Cristo Jesus por acaso. Desde o momento que Ele me resgatou, me arrancou, me pescou no mar de adversidade que eu estava, Ele já tinha um propósito, um plano do que Ele queria fazer na minha vida e do que Ele queria fazer através da minha vida. Não se esqueça disso. Deus tem um propósito de vida para você, Ele tem algo que Ele quer realizar na tua vida e através da tua vida. Mas Paulo dá uma outra garantia, uma outra coisa que é uma segurança para nós. Uma segunda coisa que nós precisamos saber, não apenas que Deus tem um propósito para a nossa vida, a segunda coisa que nós temos que saber é que nesse propósito, nesse caminho que Deus tem para nós, nesse plano que Deus tem para a nossa vida, nesse chamado, nessa vocação que Ele nos deu,
e Ele distribuiu sobre cada um dons, talentos, habilidades. Em direção a esse chamado, em direção a esse propósito, tudo o que nos acontecer vai cooperar para o bem. Vou repetir. Você recebe Jesus Cristo, Ele entra na tua vida, você entrega a tua vida. Deus já tem um propósito com você. Só que rumo a esse propósito, vai acontecer muita coisa. E é uma segunda coisa que a gente tem que saber, que tudo que nos acontecer rumo a esse chamado, a esse propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Está aí um versículo difícil de ser entendido. Como uma morte pode cooperar para o bem? Como um acidente pode cooperar para o bem? Como uma perda pode cooperar para o bem? Como isso que está nos acontecendo pode cooperar para o bem? É isso que nós precisamos entender, queridos. Primeiro, Deus tem um propósito. Mas para esse propósito, rumo a esse propósito, muita coisa vai acontecer. Mas tudo que vai acontecer vai cooperar para nos levar a esse propósito, a esse chamado, a essa vocação, a esse ministério, a essa ação que Deus quer na nossa vida. Tudo coopera para o bem. Quando Deus diz que tudo, ou quando diz que todas as coisas, quer dizer que tudo que nos acontecer vai visar esse propósito de Deus na nossa vida. Ou seja, tudo que Deus permite nos acontecer, de bom ou de mal, ela visa o propósito que Deus tem com a nossa vida. Que coisa difícil de entender, gente. Quer dizer que todas as infelicidades que eu passei também cooperam para o propósito que Deus tem com a minha vida? Então, tudo que eu passei, todas as coisas, quando diz todas as coisas, quando diz tudo, é tudo. Tudo que nós passamos visam o propósito que Deus tem com a nossa vida. Talvez você diga, mas como Deus pode permitir tal coisa? Como Deus pode permitir aquela pessoa que chegou na minha vida e fez um estrago na minha vida? Olha só, querido, tudo que nós passamos com pessoas, em relacionamentos, tudo que nós passamos de todo tipo de adversidade, tudo isso, se Deus deixou chegar a nós, se Deus permitiu, visava o propósito que Ele tinha com a nossa vida. Então, olha só, acidente que eu passei, não é? Doença que eu passei, quanta coisa, quanta infelicidade, quanta coisa ruim. No entanto, se Deus permitiu, Ele permitiu tudo isso visando ao propósito que Ele tem com a minha vida e ao propósito que Ele tem com a sua vida. Amém? Ou seja, mas por que eu tive que passar? Você teve que passar porque aquilo ia colaborar, ia cooperar para o propósito de Deus na sua vida. Isso é uma coisa que é difícil da gente entender, que Deus se utiliza de tudo que nos acontece como parte do trabalho para nos preparar para o propósito que Ele tem com a nossa vida. Eu volto a dizer que o propósito de Deus para a sua vida não é um propósito egoísta. Não é só para você, é para você e através de você para muitas outras pessoas. Então, não importa, falando assim, todas as coisas que nós já passamos. As coisas que nós já passamos, elas não invalidam o propósito que Deus tem com a nossa vida. Não importa as derrotas, os fracassos, as tragédias, a infelicidade que você passou, nada disso invalida o propósito que Deus tem com a sua vida.
Deus tem um propósito com a sua vida. E Ele usa tudo isso de pior que você passou para cooperar para o bem, para cooperar para o propósito que Ele tem com a sua vida. Apesar dessas coisas terem te machucado, te ferido, te prejudicado, Deus, Ele faz com que todas elas cooperem para o bem, elas cooperem para o propósito que Ele tem com a sua vida. Ele transforma o mal num bem. Ele transforma situações extremamente desagradáveis em bênção. Hoje mesmo, eu e minha esposa conversarmos de coisas que aconteceram na nossa vida que foram horríveis. Mas graças a essas coisas horríveis, outras coisas vieram, que foram boas, que cooperaram, que abençoaram a vida da gente. Então, uma pessoa que nós podemos nos lembrar, para dar um exemplo, né? É José, filho de Jacó. José, Deus deu a ele um sonho que ia realizar um propósito na vida dele. José tinha uma capa especial dada por seu pai. José, Deus desde pequeno tinha um sonho com ele, um propósito com ele. E o que foi que José passou? Primeiro, como ele tinha sonhos, os irmãos invejavam ele, então os irmãos jogaram ele numa cisterna, numa cova, num buraco, deixaram ele lá, tiraram a roupa dele, sujaram de sangue de animais, mentiram para o pai, disse, olha, teu filho morreu, nós encontramos essa roupa assim. Então, se não bastasse isso, venderam ele como escravo. Então ele foi levado para o Egito. Então olha só, José, os sonhos dele, os planos dele, o propósito, tudo aquilo ficou lá para trás. E a vida dele foi para o Egito. Lá no Egito foi comprado por Potifar, saiu aquela confusão dentro da casa de Potifar, ele foi para a prisão, para o cárcere lá de Faraó, ficou preso lá por anos, foi esquecido, foi abandonado, ninguém se lembrava dele, até que um dia, não é? Um outro conservo falou para o rei, falou para Faraó, de José, e José foi resgatado e saiu do presídio para o palácio de Faraó. Ou seja, tudo que ele passou, ele é um excelente exemplo de alguém que sabia que Deus tinha um propósito com a vida dele. Ele sabia que Deus tinha um propósito com a vida dele. E nada do que ele passava, que ele enfrentava, tirava essa certeza, essa convicção de dentro dele. Tanto que quando tudo acabou, tudo foi resolvido, né? Porque depois ele voltou a encontrar seus irmãos, voltou a encontrar seu pai, houve a reconciliação, houve o conserto. Gênesis 50, 20 é um versículo que eu sei de cor. Diz assim, José virou para os seus irmãos, e seu pai também, né? Falou para os irmãos especificamente, vocês intentaram um mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem para que muitas pessoas sobrevivessem, para que muitas pessoas tivessem vida. Olha só, Deus transformou todo o mal que José passou num bem, porque ele estava lá, ele era o segundo no Egito, e por causa disso muita gente se conservou em vida. Exemplo do que eu estou falando. Deus tem um propósito para te abençoar, abençoou a vida de José, não abençoou? Ele foi lá, chegou, foi o segundo no Egito, mas através da vida de José, todo o povo de Israel foi abençoado. Ele abençoou. Mas o que ele passou? Cova, cisterna, injustiça, foi preso, foi vendido, se tornou escravo, passou por uma série de situações. No entanto, José, ele sabia, é um exemplo vivo desse versículo, ele sabia que Deus tinha um propósito com a vida dele e apesar do que ele estivesse passando, esse propósito ia se cumprir.
E é isso que nós temos que ter no nosso coração hoje, querido. Vivendo tudo que a gente está vivendo. Deus tem um propósito com a nossa vida, Deus tem um propósito com a nossa família, Deus tem um propósito com esse país, Deus tem um propósito com tudo isso que está nos acontecendo. A gente precisa saber e se lembrar disso. Agora, quando vier a adversidade, quando vier a luta, é porque ainda tem alguma coisa que eu preciso aprender, ainda tem alguma coisa que eu preciso ser aperfeiçoado, ainda tem alguma coisa onde eu preciso ser forjado, trabalhado por Deus, pelo Espírito Santo. Tudo que nós temos passado na vida, nós temos passado Deus nos preparando para o propósito que Ele tem com a nossa vida. Hoje eu estou aqui pregando para você, trazendo essa palavra por causa de tudo, por causa de todas as coisas que eu já passei na vida. Mas em nenhuma delas eu dei uma de doido, de louco e disse, não, Deus não existe, não, Deus me abandonou, não, Deus me esqueceu. Não, Deus tem um propósito com a minha vida. Eu sabia isso desde o princípio. Quando eu entreguei a minha vida, eu já sei como é que vai ser. Deus tem um propósito com a minha vida. Então, isso é você está vivendo o que está vivendo. Talvez esteja triste. Eu já passei por muita tristeza, por muito choro, por muitas lágrimas, por muita decepção, desapontamento. Não se esqueça, Deus tem um propósito com a sua vida. E todas essas coisas, fala que Deus tem como consertar, Deus tem como reparar, Deus tem como refazer. Nós somos como o vaso na mão do oleiro. Ele é o oleiro, o vaso quebra, ele faz outro vaso. Ele faz o que é melhor. Então, hoje, vivendo o que você está vivendo, não se esqueça disso. Deus tem um propósito com a sua vida. E tudo que você tem passado, se Deus tem permitido passar, não é porque você é um pecador, não é porque você não tem fé, não é porque você está pagando, não é porque você semeou e está colhendo. Tudo que você está passando faz parte da obra do Espírito Santo. Ele está nos preparando, ele está preparando o vaso. Ele está preparando a nossa vida para o propósito que ele tem com a nossa vida. Para que nós, como José, sejamos uma bênção para nós mesmos. José, em primeiro lugar, ele foi abençoado, mas a bênção que ele recebeu de Deus se tornou bênção para toda a nação de Israel. Olha que coisa fantástica. Então hoje, não é? Que você fique firme, que você fique confiante para aquilo que Deus tem para a sua vida. Tá bom? Nossa palavra hoje é um pouco menor, em virtude. É interessante, né, até falar isso aqui, né, para você ver como as coisas às vezes acontecem. Essa é a terceira vez que eu estou gravando essa mensagem. Gravei a primeira vez, o som não saiu, gravei a segunda vez, deu problema técnico outra vez, estou gravando isso aqui pela terceira vez. Então, para você ver, né, às vezes, mas esse é o propósito de Deus. Por que Deus permitiu? Eu estou aqui me perguntando o que eu ainda tenho que aprender. Aprender a ter paciência, aprender a perseverar, aprender, apesar de cansado, fazer o que tem que ser feito, porque depois de você fazer 2 vezes, você já está cansado, já está irritado. Então, tudo que você está passando hoje, tem alguma coisa aí para Deus limpar, né, lixar, forjar, formatar. Então, vou terminar. Não se esqueça. Independente do que você está vivendo, Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Você pode até ter caído, você pode até ter escorregado, Deus ainda tem um propósito para você. Deus ainda tem um plano para você. Você pode até ter se afastado dos caminhos dele, Deus ainda tem um propósito para você. Ele está de braços abertos para te responder. Agora, não se esqueça que rumo a esse propósito que Deus tem para a nossa vida, em que a nossa vida vai se tornar uma bênção para a vida de outros, nós passaremos por muitas provas, nós passaremos por muitas coisas, porque são essas coisas que a gente passa,
é que nos transformam em bênção para a vida dos outros. Se eu não passo pelo que eu passo, vai ser difícil eu me tornar uma bênção para os outros. Para ser uma bênção para os outros, eu tenho que passar por muitas provas, lutas. A Bíblia diz que a nossa fé vai ser provada. Então, talvez você esteja vivendo um momento assim, que a tua fé está sendo provada. Tá bom? Como a minha fé está sendo provada. Como a vida da Igreja de Jesus Cristo está sendo provada. Como o Brasil está sendo provado. Todos nós estamos sendo provados. A humanidade está sendo provada. Não é? Muita gente vai voltar os olhos, vão elevar os olhos para os montes para ver o socorro, de onde virá o socorro. Tá bom? Então eu quero orar por você. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Adversidades, problemas, coisas que você não entende, por que as coisas deram errado, estão dando errado. Você sabe que Deus tem um plano com a tua vida, sabe que a tua vida está nas mãos de Deus. Então, meu irmão, não vai pelo caminho da murmuração, da reclamação, não. Espera aí, Deus tem um propósito com a minha vida e todas essas coisas cooperam. Não há mal que venha sobre a minha vida que Deus não possa transformar num bem para mim e para todos que através de mim vão ser abençoados. Abaixe sua cabeça, Pai querido, eu quero orar. Talvez o meu irmão, a minha irmã esteja passando por um momento de prova, um momento que ela não entende por que algumas coisas não estão dando certo, um momento de doença, um momento de perda, um momento de dificuldade, de escassez. Parece que a vida não anda, parece que a vida não vai a lugar nenhum. Toma a vida do meu irmão, toma a vida da minha irmã nas tuas mãos, Pai. Fortalece ele. Coloca dentro dele a certeza, a convicção que ele é teu filho, que a vida dele está firmada e que o Senhor tem um propósito de vida para ele. Um propósito para abençoar a vida dele, para ele ser um abençoador para outras pessoas, para ele ser um instrumento de salvação para outras pessoas. Toma a vida do meu irmão, toma a sua casa, toma a sua família, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre ele. Abençoa, tira a tristeza, conforta quem está precisando do teu conforto, restaura as forças, o ânimo de cada um, para que cada um possa seguir no seu propósito de vida, apesar de todas as coisas que acontecem, que nem sempre são boas, mas ainda assim o propósito de Deus está em operação. Abençoa a vida dele, a sua casa, a sua família. Eu oro e abençoo ele no nome de Jesus. Amém. Deus é muito bom. Querido, fica na paz, que você tenha um resto de semana abençoada por Deus. Quando vier uma prova, quando vier uma luta, pergunta para Deus, Deus, o que eu ainda preciso aprender? Deus, por que o Senhor está deixando isso vir à minha vida? Né? Cada momento de prova é um momento que você vai sendo provado para a sua fé ser aumentada e se tornar uma fé íntegra, nada deficiente. Tenha um resto de semana abençoado, se Deus quiser. Quarta-feira que vem estaremos aqui trazendo outra vez a palavra de Deus para vocês. Fiquem na paz e Deus os abençoe rica e abundantemente.